Eu sou Rogério Licastro Torres de Mello, advogado e professor de Direito, e este é o podcast Vocare. Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Nós vamos falar hoje sobre sustentação oral. Quem é ela? Para que serve? A que se destina? Meus caros, minhas caras, quem aqui não teve ou não terá um tremor nas pernas quando falarmos em público e falarmos para magistrados? Isso é natural. A sustentação oral é algo inerente ao processo judicial, a uma ação judicial, seja um processo civil, seja um processo penal, mas é um momento importante em que nós temos a oportunidade, em grau de recurso, de sustentarmos oralmente as razões da nossa apelação, do nosso recurso, que não é apenas o de apelação, mas em geral na área civil é o de apelação, mas também podemos sustentar oralmente as contrarrazões de um recurso, a resposta a um recurso. O que me parece interessante sobre sustentação oral é o seguinte: o nosso processo, ainda mais em 2023, que tudo é eletrônico, é digital, tudo é remoto, mas o nosso processo ele tem alguns momentos de oralidade e de imediatidade entre juiz e advogado, advogada, entre as partes do processo e o magistrado. E desses momentos de oralidade, eu destaco a audiência, por exemplo, a audiência de conciliação ou a audiência de instrução em primeira instância, mas destaco fundamentalmente para o nosso encontro de hoje a sustentação oral em grau recursal. É um momento que cada vez mais se torna importante no processo, porque é cada vez mais rara a oportunidade de falar para os magistrados. E a sustentação oral, em essência, é isso. É um momento raro da tramitação de um processo em segunda instância, em que temos oportunidade, nós advogados, de sustentarmos oralmente as razões de um recurso ou as contrarrazões de um recurso perante uma corte julgadora, perante o relator, perante o segundo juiz, o terceiro juiz, se for um julgamento colegiado composto por 3 magistrados. E vejam como isso, por si só, é diferente do que estamos habituados a ver no dia a dia. Hoje, o dia a dia de um processo é composto por contatos remotos. E, no mais das vezes, essa interação ela é por manifestações escritas, não é isso? E digitais. Antigamente, nós tínhamos, no processo em primeiro grau, em primeira instância, mais proximidade entre partes, juiz e advogados, porque nós tínhamos audiências, nós tínhamos a presença física no foro. Hoje isso é excepcional, isso não acontece mais. Em primeiro grau, fora o momento das audiências, tudo o que acontece é virtual. Em segunda instância, há mais distância ainda, porque nós não temos audiência em segunda instância, de conciliação, em regra, nem de instrução. Nós temos um único momento em segunda instância para estarmos diante da corte, a sustentação oral. Então vejam que é algo da tradição do nosso direito. A sustentação oral, aliás, ela vem prevista no artigo 937 do Código de Processo Civil. E lá existe o rol, a lista de recursos que admitem sustentação oral. Não são todos. Então nós temos, por exemplo, a possibilidade na área civil de sustentação oral na apelação, no recurso especial, no recurso extraordinário, no agravo de instrumento de decisões relacionadas à tutela provisória, matéria urgente, né? Então vejam que a sustentação oral ela não é inerente a todos os recursos ou a todas as contrarrazões dos recursos. Ela fica concentrada em alguns tipos recursais na área civil, conforme o artigo 937 do Código de Processo Civil. Então, assim, falamos aqui um pouquinho sobre quando cabe a sustentação em alguns recursos expressamente previstos no 937. Agora falemos sobre para que serve. Qual é o objetivo de uma sustentação oral? Qual é a sua finalidade? E aqui me parece, pelas minhas andanças nos tribunais, e agora nós estamos retomando a rotina física nos tribunais, o trabalho remoto tem sido reduzido um pouquinho, será uma regra, uma realidade, mas tem sido um pouco reduzido por conta do fim da pandemia, que agora é oficial o fim da pandemia.
Então eu tenho notado nas minhas andanças pelos tribunais, lamentavelmente, uma incompreensão quanto ao uso da sustentação oral. Em que sentido? Tenho notado que elas têm sido subutilizadas ou mal utilizadas. E para que serve uma sustentação oral? Para nós chovermos no molhado, repetirmos o que já escrevemos nas razões recursais ou nas contrarrazões recursais? Não, meus caros, minhas caras. A sustentação oral não serve para ser um mero veículo de repetição ou para, entre aspas, cumprir tabela. Nós temos que fazer algo diferente nas sustentações orais do que fizemos nas manifestações escritas. Então, para que elas servem? Elas servem para que nós, em exíguos 15 minutos, nós possamos nos dirigir aos julgadores com visualização da figura do advogado e da advogada, com gestual, com entonação de voz, com convencimento, com drama, com alegria, com indignação, não importa. A causa e a sua natureza definirá o tipo de vocalização que nós faremos. Agora, o importante é que nós saibamos que nós estamos diante de um momento de comunicação verbal e visual, o que é completamente distinto da comunicação escrita, nas frias letras de uma frase escrita. Então, nós não podemos ser, na tribuna, como advogados e advogadas que vão fazer uma sustentação oral, nós não podemos ter uma forma de verbalização mecânica ou insípida ou impessoal, como existe muitas vezes nas manifestações escritas. Ah, mas Rogério, é difícil porque eu não sou atora, não sou atriz. Não se trata disso. Se trata de falar de viva voz. De viva voz. Se dirigir a um julgador. E a entonação é importante, com indignação no momento correto, com compreensão no momento correto, com sutileza, com veemência. Ah, mas como é que se aprende isso no curso de teatro? Talvez, ou na prática. Ou trocando figurinhas e ideias com colegas mais experimentados. Agora, cada qual vai ter a sua receita de como promover uma boa sustentação oral. O aconselhamento que eu deixo, o aconselhamento básico é: não se trata de uma forma de comunicação fria como a comunicação escrita. Não podemos nos perder em saudações muito longas. Eu vejo advogados e advogadas que dos 15 minutos da sustentação oral dedicam 5 minutos com saudações. Isso é desnecessário. 1 minuto com uma saudação já é suficiente, se tanto. Grandes sínteses do processo. Não me parece conveniente. A síntese do que já aconteceu na causa fica restrita à sua manifestação escrita. Você pode fazer uma brevíssima síntese de 30 segundos para situar o seu ouvinte sobre o que você falará. Agora, perder-se com sínteses de 2, 3 minutos não me parece aconselhável. Nós temos que ir direto ao ponto. Mas por que ir direto ao ponto, Rogério? Porque nós estamos com os raros 15 minutos de presença física perante um órgão julgador. Ou mesmo se for presença virtual, nós estamos com movimento, com imagem. Isso é totalmente diferente da quase totalidade do que nós vimos no processo até aquele momento. Todos os atos processuais anteriores foram remotos, foram à distância, sem ver a figura do tribuno, do advogado. Não é? Portanto, como fazer uma sustentação oral? Na véspera, ou um pouco antes, façamos um script do que falaremos. Escolhamos os pontos fundamentais do nosso recurso ou das contrarrazões. Estruturemos o argumento de maneira simples, direta, menos sofisticada do que a redação, do que o que foi exposto em termos de redação nas manifestações. Importante, muito importante, nós não podemos ter a pretensão de, em uma sustentação oral, repetirmos a totalidade do que já foi tratado na petição recursal ou nas contrarrazões. É impossível que se circunscreva, que se reproduza uma petição de 30 laudas em 15 minutos. Nós temos que escolher os pontos mais relevantes da nossa apelação, ou do nosso recurso, ou das contrarrazões.
façamos uma seleção dos pontos fortes. Por quê? O relator do recurso, o relator é o magistrado que foi designado para receber o recurso e conduzir os trabalhos de organização daquele recurso e de tramitação daquele recurso em segunda instância. O relator é o magistrado em segundo grau responsável pela tramitação, pelo procedimento, digamos assim, em segundo grau. Mas não é apenas o relator quem julgará. As turmas julgadoras são compostas, via de regra, por mais 2 julgadores, o segundo juiz e o terceiro juiz. Agora, há um dado importante. O relator tem vista dos autos. O relator recebe o processo. Ele tem vista dos autos obrigatoriamente. O segundo juiz e o terceiro juiz não obrigatoriamente têm vista dos autos. Eles não têm vista dos autos obrigatoriamente. Podem ter, caso acessem os autos, ou caso o relator os convide a ter conhecimento dos autos, mas não é a regra. Então vejam, no momento da sustentação oral, nós vamos nos dirigir ao relator, que já conhece o processo, mas nós vamos nos dirigir também ao segundo juiz e ao terceiro juiz, ou segundo juiz, a segunda juíza ou terceira juíza, e ambos não necessariamente, segundo e terceiro, conhecem a causa. Então vejam que oportunidade. Nós nos dirigiremos a 2 magistrados que não tiveram acesso necessariamente ao processo. E se tiveram, pode ser que tenham tido esse acesso, que hajam tido esse acesso, por intermédio da percepção que o relator compartilhou com eles. Ou seja, o segundo e o terceiro juízes, eles podem ter acesso aos autos antes do julgamento, já com um viés decisório que lhes foi compartilhado pelo relator. Já na sustentação oral, nós nos dirigiremos ao segundo e ao terceiro juízes sem a interferência, e aqui não tem um juízo negativo sobre a interferência, mas sem a mediação de um relator. É uma conexão direta. Então vejam a relevância da sustentação oral perante a turma julgadora como um todo, o segundo e o terceiro juízes. E aqui nós não podemos ser enfadonhos e repetir a totalidade de um recurso ou das contrarrazões do recurso, porque isso é impossível. Selecionemos os tópicos relevantes e fortes da argumentação que despertem no segundo e no terceiro juízes a dúvida. Então notem como pode ser poderosa a sustentação oral. Ela não pode ser tratada como um momento de pura e simples participação sem maiores consequências. É um momento sublime em que o advogado ou a advogada em segundo grau tem a possibilidade de interferir no julgamento, de participar do julgamento, interferir sempre no bom sentido, carreando ao julgamento informações que podem ter passado sem percepção pelos magistrados. E eu tenho notado que esse momento, lamentavelmente, às vezes é desperdiçado pelo colega, pela colega. Não é? É difícil falar em 15 minutos. É difícil circunscrever toda uma causa sofisticada e complexa em 15 minutos. Nós temos que enxergar a sustentação oral como o publicitário enxerga o comercial de televisão. Ele tem 30 segundos, é o tempo médio de um comercial, para transmitir uma ideia, para pegar o espectador pelas mãos e fazer o espectador caminhar pela trilha da ideia que o publicitário quer que o espectador absorva. A sustentação oral tem a mesma finalidade. Nós temos 15 minutos para tentar, entre aspas, apanhar os julgadores pelas mãos e fazer com que eles pelo menos percorram o nosso raciocínio. E essa trilha, esse caminho que nós queremos que os julgadores percorram, ele tem que ser apresentado, essa trilha tem que ser apresentada de maneira, como que eu posso dizer, de maneira convidativa, suave, intrigante, no melhor dos sentidos. Né? É o momento da oralidade em segundo grau. Tem que ser planejada a sustentação oral. Por quê? Porque ela pode ser decisiva. Não por acaso, e aqui eu estou partindo para o encerramento do nosso encontro de hoje, há advogados que quase que integralmente fazem sustentações orais. São os grandes tribunos. E tem a ver com uma tradição de oralidade em segundo grau. É um momento em que, digamos, cada advogado, representando o seu cliente, ele terá o seu dia na corte. Isso não pode passar em brancas nuvens. Tem que ser um dia na corte em que a
oportunidade seja aproveitada, porque se ela não atingir o alvo, ela se perde. A sustentação oral só será eficaz se ela atingir o alvo. Caso contrário, serão 15 minutos de palavrório e nada mais. Gente, eu fico muito agradecido pela atenção de vocês. Esse diálogo, ainda que remoto, a ideia é que seja um diálogo, porque parece que não haverá interação, mas haverá interação. Vocês podem me escrever, seguir as nossas redes sociais e interagindo comigo com ponderações, observações, dúvidas, comentários sobre os nossos temas. Essa ideia de um podcast, na verdade, ela tem a ver com a necessidade de nós trocarmos impressões e experiências. E nós falaremos de coisas do nosso dia a dia. O plural aqui não é gratuito, não. Nosso dia a dia. Vocês podem sugerir temas e dentro do possível nós abordaremos ou trataremos esses assuntos todos. São reflexões de um advogado para outros advogados e advogadas. Espero que a gente tenha aí uma relação bem longa nesse podcast, esses encontros. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Eu sou muito grato à atenção de todos e nos vemos na próxima.